Conjunção. A gente já tinha visto antes que a lógica ela tem alguns tipos de conectivos lógicos. E um deles é a conjunção. Então, a conjunção nada mais é do que a união de duas ou mais proposições. A gente pode pensar na conjunção como dizer que a gente vai fazer algo e a gente vai fazer outra coisa. Já já vai ficar claro isso. Eu só quero que tu tenha em mente que conjunção é a arte de tu dizer que vai fazer algo e vai fazer outra coisa, certo? Então a gente usa o símbolo de circunflexo para representar uma conjunção e além disso, a gente vai ter uma proposição que vai ser uma conjunção no formato P e Q. Lembra da aula de tipos de proposições e conectivos? Então, então, a gente vai representar esse conectivo como P e Q, ou seja, duas proposições P e Q. E a conjunção nada mais é do que a palavra e, que é o e no português, certo? Então, vamos ver alguns exemplos da conjunção. Então, supondo que eu tenha a proposição: vou para a escola e vou estudar matemática. Então, eu estou dizendo que eu vou para a escola e vou estudar matemática. Percebe que eu disse que ia fazer uma coisa e fiz outra? Ou seja, eu fiz duas coisas numa só? É isso, basicamente. E isso nada mais é do que uma proposição composta. A gente poderia representar essa proposição usando P, dois pontos, P e Q. Onde vou para a escola é a nossa proposição P, o E é o nosso conectivo de conjunção e vou estudar matemática é a proposição Q, certo? Se eu tivesse também um caso semelhante, por exemplo, a proposição P, 10 é um número par e 10 é divisível por 5. De novo, eu estou dizendo algo e estou tendo outro algo. Então, eu estou dizendo que 10 é um número par e 10 é divisível por 5. Então, 10 é um número par e ele é divisível por 5. Isso não é um exagero de se dizer. Então, eu posso representar essa minha proposição como P, P e Q, onde 10 é um número par, é a nossa proposição P, E é o nosso conectivo de conjunção, 10 divisível por 5 é a proposição Q. Agora, falando de tabela verdade, numa conjunção a gente só vai ter um valor lógico que é verdade quando a gente tiver duas proposições P e Q que forem verdade. Se não, o resto tudo vai ser falso. Então, tu pode olhar aí na gravura que a gente tem uma proposição P e Q, e a conjunção de P e Q, quando as duas são verdadeiras, gera um resultado verdadeiro. Da mesma forma que, se eu tenho P e Q, onde P é verdadeiro e Q é falso, o meu resultado vai ser falso. E se eu tenho uma proposição P que é falsa e uma proposição Q que é verdadeira, eu vou ter um resultado falso. E por último, se P e Q são falsos, então eu tenho um resultado falso. Então, como eu já tinha dito antes, eu só tenho um valor lógico verdadeiro na conjunção quando P e Q são verdadeiros. De resto, tudo vai ser falso. A gente pode analisar a tabela verdade da conjunção com um exemplinho bem simples. Vamos supor que eu tenho a seguinte proposição: vou trabalhar e depois vou para a faculdade. E considerando que eu realmente fui trabalhar e fui para a faculdade. Então, eu estou dizendo a verdade. Por quê? Eu fiz as duas coisas. Eu fui para a faculdade e fui trabalhar. Então, eu tenho duas proposições P e Q verdadeiras e eu vou ter um resultado verdadeiro. Certo? Agora, se a gente pegar a mesma frase anterior e eu afirmar o seguinte, que eu fui trabalhar, mas não fui para a faculdade. Então, eu estou mentindo, porque a conjunção ela se propõe a tu fazer duas coisas ao mesmo tempo, teoricamente. Então, eu estou dizendo que eu vou trabalhar e, e vou para a faculdade. Só que se eu fui trabalhar e não fui para a faculdade, é uma mentira. Então, eu vou ter a minha proporção P, que é fui trabalhar, que vai ser uma verdade. Mas eu vou ter a proposição não fui para a faculdade, que é falso. E como a gente viu na tabela verdade da conjunção, quando eu tenho uma verdade e uma mentira, eu tenho um resultado falso.
Agora, se eu dissesse que eu não fui trabalhar, mas fui para a faculdade, ou seja, a minha proposição P, fui trabalhar, não fui trabalhar, ela é falsa, mas a minha proposição Q, fui para a faculdade, ela é verdadeira, de novo, eu menti, porque eu não fiz as duas coisas como a regrinha da conjunção manda. Eu não fiz algo e depois outro algo, não. Então, eu tenho um resultado que é falso e um verdadeiro. E eu, portanto, vou ter uma mentira, um resultado falso. E por fim, se eu não for trabalhar e nem fui para a faculdade, eu menti, simplesmente. Então, eu não fiz nenhuma das duas coisas, eu não estou seguindo a regra da conjunção, então o meu resultado vai ser falso.